Vamos começar aqui falando do gráfico do ouro, o ouro que vem rompendo máximas históricas atrás de máximas históricas, isso empurrado pelos bancos centrais, como já vi falando aqui antes. A pergunta que não se cala é qual é o motivo dos bancos centrais estarem comprando tanto ouro assim? Vem recessão, apenas uma medida de proteção contra as medidas dos Estados Unidos, o medo, a incerteza de bloqueios, ou quem sabe uma marcha em direção a um novo reset monetário econômico, uma nova forma de moedas estão para surgir, um novo cenário, o dólar será que vem enfraquecer por causa disso? E aí, o que é que você acha? Dá para a gente ver aqui no gráfico desse exato momento, é isso aqui, ó, o ouro segue muito forte. Agora uma onça de ouro está sendo avaliada em $3.680. É, meu pessoal, o ouro segue muito bem. Como eu falei para vocês em outro vídeo, a liquidez mundial, que é um ponto muito importante para a gente estar sempre acompanhando, segue muito bem, segue saudável. Enquanto a gente tiver liquidez, eu acredito que tem tudo para continuar as movimentações de alta do ouro, S&P 500 e quem sabe também o Bitcoin. Na minha visão, a gente pode estar vendo e se deparando com cenários diferentes. Agora o que a gente pode ver é que a liquidez ainda está numa posição e um momento saudável. Isso indica que a gente ainda pode ver continuação de movimentações de alta. Não estou dizendo que não vai ter correção nenhuma, que a gente vai ser uma alta infinita para o resto da vida, mas que a gente tem grandes probabilidades de continuação dessas movimentações aí, desses ativos que a gente tem comentado esses dias. Então, principalmente o ouro, o S&P 500, que também vem aqui, ó, rompendo máximas históricas, o gráfico semanal segue muito forte, dando compra aqui. Então, o que a gente está vendo aqui na situação é que ouro, Bitcoin, S&P 500, Nasdaq, todos ainda seguem tendências de alta pelo semanal. A liquidez do mercado, a liquidez mundial segue saudável, então eu acredito que enquanto o mundo tiver liquidez oferecida, a gente tende a continuar movimentações. E essa semana também promete grandes, fortes movimentações e muita volatilidade. Jerome Powell vem aí com as declarações dele, os pronunciamentos, vai trazer aí quarta-feira qual vai ser a taxa de juros, expectativa entre 0,25 e 0,50, e logo depois desse juros ser apresentado, ele vai, né, se pronunciar e trazer suas declarações aí que muitas das vezes acabam trazendo bastante volatilidade para os mercados. Então essa semana a gente está vendo aí, vai presenciar aí, provavelmente, fortes movimentações, muita volatilidade nos mercados. Vamos lá, e os bitcoins, por que que o Bitcoin não está subindo junto com todo mundo, né? O que a gente está vendo, o dólar aqui, ó, o dólar, índice de dólar DXY segue caindo, a gente está vendo o ouro rompendo máximas históricas, S&P 500 máximas históricas, e o Bitcoin não. O Bitcoin está aqui, ó, ficou aqui encalhado dentro desse range, não está conseguindo mais romper os topos históricos, continuar tão forte, igual a gente está vendo o ouro e o S&P 500, Nasdaq e outros ativos, né. E por que isso? Na minha visão como eu falei para vocês, principalmente pelas baleias. As baleias que compraram eh, muito antes estão realizando muitos lucros. Então, uma zona bem interessante de preço, valorização muito grande, e eu acho isso natural de acontecer também. A gente está vendo instituições também realizando. Além disso, eu falei já também que a gente está vendo que as empresas, né, que estavam comprando muito Bitcoin, esses últimos meses, elas reduziram a mão, elas diminuíram a mão, estão comprando um pouco menos. Isso também eu acho que está dificultando aí o Bitcoin acompanhar pelo menos o ouro e o S&P 500. Aí muita gente pergunta, pô, em caso de recessão, em caso de, pô, tô aqui falando do gráfico aberto, com o gráfico todo aberto, vocês não estavam vendo, né? Calma aí. Pois é, agora sim. Aqui o S&P 500, como eu falei para vocês, segue em alta, o Bitcoin que está na situação ouro, o S&P 500, o ouro, né, os dois muito forte acompanhando, né, faz como eu falei para vocês, se tem liquidez global, é muito provável que esses ativos continuem subindo. Bitcoin, nessa situação, na minha visão, pelas baleias que estão realizando, baleias antigas, as baleias que compraram Bitcoin bem baratinho, elas estão realizando bastante, está dificultando essa movimentação e também a mão das empresas que também diminuíram, estão comprando menos Bitcoin nos últimos meses. Aí entra uma questão, Genaro, essa movimentação do ouro aí, será que é por uma proteção, por uma possível recessão? Olha, eu não vou dizer que não vai vir nenhuma recessão, não vou afirmar nada disso, não sou economista,
mas eu acredito que enquanto o mundo tiver com liquidez, a gente não vai ver essa recessão acontecer. E em caso de recessão, aí essa movimentação do ouro é muito comum em recessões que a gente veja o ouro disparando, se valorizando, é a moeda de proteção tradicional de toda a vida, né, historicamente falando. Mas e aí, quais as garantias que a gente tem que as pessoas em um momento como esse também vão ver o Bitcoin dessa mesma forma e também vão confiar em alocar o seu capital de proteção no Bitcoin? Não tem nenhuma garantia disso. Não tem como saber como os bilionários, trilionários vão reagir em uma situação como essa e como é que eles estariam se posicionando, né? Estariam se posicionando fortemente no Bitcoin ou direcionando ali apenas no ouro e nos metais, como é de costume, né? Nesses períodos de insegurança e recessão. Mas eu acho que a gente não pode vir falar disso ainda. Claro que eu sei que a situação no mundo como um todo está muito delicada. Acabei de gravar um vídeo falando sobre justamente isso, cultura, sobre a política, como é que a política, esse mundo polarizado, isso pode interferir. Não tem como a gente saber o que se vai acontecer num cisne negro nos próximos meses ou não. Mas enquanto nada acontecer, o que a gente tem que fazer é se ater ao gráfico, aos gráficos, monitorar os ativos, entender o S&P 500 segue tendência de alta, a Nasdaq segue tendência de alta, o ouro segue em tendência de alta. Então falar em recessão, os Estados Unidos vai perder a mão na inflação. Calma, a gente primeiro precisa ver o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é que ainda está tudo sob controle. A liquidez abundante no mercado, os ativos estão em tendência de alta, a probabilidade maior é que eles continuem em tendência de alta. Enquanto tiver liquidez, eles continuem subindo. Sim, a gente precisa ficar atento, claro, às notícias, às informações, como é que tudo vai se comportar e vai se ajustando com esse novo cenário bem polarizado, né, e falando de termo político, dá para dizer até multipolar, né, um mundo que a gente teve que sempre teve os Estados Unidos como, o país principal ali, a potência do mundo, já se cogita a divisão desse poder entre Estados Unidos e China. Então essa visão seria um mundo mais polarizado. Quando eu trago um mundo polarizado, é mais um ideal político, né? A gente está vendo realmente, como eu falei mais cedo, um vídeo mais cedo, é justamente isso que a gente está vendo, a direita e a esquerda muito claras e evidentes, cada um com suas intenções bem claras e evidentes. A esquerda querendo sempre favorecendo os projetos de CBDCs e controle da população, enquanto a direita preserva e preservando e lutando contra a democracia e, né, lutando contra as CBDCs, que no caso é o caso dos Estados Unidos. A Europa está perto de querer lançar aí um euro digital, né? A perseguição da Europa digital, né? Você tá maluco. Mas enfim, galera, o que a gente está vendo aqui, esse cenário, é o dólar, o ex segue perdendo força. Isso aqui é o que o Trump quer, né? O Trump quer que eu realmente ele tem essa intenção, já foi bem falado várias vezes, que ele estava com a intenção de enfraquecer o dólar, justamente até para ele ficar mais fácil de pagar a dívida dos Estados Unidos também, que só vem crescendo, né? A dívida aí dos Estados Unidos é absurda, algumas vezes maior já do que o PIB, e vem crescendo cada vez mais e mais. E tem parte dessa dívida que está próximo do vencimento. Então a gente tem realmente muitos capítulos, muitas histórias acontecendo. E a inflação lá dos Estados Unidos, Genato. Pô, a inflação dos Estados Unidos é só com o Jerome baixar os juros que vai estar tudo sob controle e vai controlar a inflação e vai estimular o mercado mais uma vez. Não é bem assim não, viu? Essa inflação dos Estados Unidos não dá para a gente confirmar e afirmar que é apenas unidirecional, que é apenas uma causa. Não tem apenas uma causa. Essa inflação dos Estados Unidos também, com certeza, está sendo influenciada por toda essa política de taxação que o Donald Trump está tomando também. Então é isso, ele tem seus planos, tem suas estratégias, vamos ver até onde vai dar, se ele vai realmente o Jerome agora baixando os juros, ele vai conseguir estimular o mercado, voltar a aquecer, né, melhorar a taxa de desemprego, ou seja, oferecer mais empregos novamente, sem prejudicar muito a inflação, né, situação meio complicada, você estimular e tentar controlar a inflação, vamos ver, essa balança é bem complicada. Eu, como já falei, acredito que na quarta-feira ele vai trazer 0,25, se ele trouxer 0,50, acho que vai ser uma medida muito exagerada que pode trazer, pode desencadear, né, digamos assim, uma inflação mais, dar força para a inflação. Então é isso, na minha visão 0,25 seria ideal para ele ver como é que o mercado vai reagir, ver como é que essa inflação vai reagir principalmente. Vou agora trazer aqui mais uma vez a análise para o Bitcoin. Vamos ver o que está acontecendo aqui no Bitcoin, né? Porque realmente a gente também
além dos dados, eu sempre estou de olho aqui no price action, né, na movimentação de preço que tem aqui e nos indicadores, o que é que eles estão falando para a gente. Aqui no diário a gente tem uma zona, como eu costumo falar, esse é um indicador, as rimas, para quem não conhece, é um indicador que eu desenvolvi. E não é médias tradicionais, vocês estão acostumados aí, esqueçam isso, é que a gente opera de uma forma completamente diferente das médias tradicionais. Essas duas rimas centrais, elas mudam de cor porque indicam para a gente a tendência. Se a gente está na tendência de alta, elas vão estar plotadas as duas na cor branca. Se a gente está na tendência de baixa, as duas plotadas na cor laranja. E é basicamente isso. Esses padrões acontecem em todos os tempos gráficos, por isso eu tenho uma tabelinha aqui que ela vai me dizendo em cada tempo gráfico, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 e assim em diante, até o diário aqui, para eu entender como é que esses padrões estão se desenvolvendo em cada tempo gráfico. Esses padrões funcionam de forma fractal, eles podem ganhando força, perdendo força em direção a tempos gráficos maiores. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Aqui no diário essa divergência me mostra um enfraquecimento, já é padrão de baixa? Não. Enfraquecimento, padrão de baixa quando o preço está trabalhando embaixo das duas linhas centrais e as duas estão na cor laranja. Nesse momento, o preço está trabalhando dentro da divergência, mas as duas da cor branca. Isso aqui já compra no diário. Porém, a divergência, na minha visão, é um no trading zone. Então, é uma zona para a gente ficar e aguardar, olhar, observar e ter bastante calminha e paciência, papai. Se o preço rompe aqui para cima, essa segunda linha central aqui no 117,956, a gente tem grande chance de continuação da movimentação de alta, rompendo, retestando e aí vindo fazer fortes pernadas mais uma vez. A gente vai ver as limas voltando a se juntar, e aí eu acreditaria em fortes movimentações de alta novamente. Porém, a gente tem outro cenário que pode também acontecer, que aí seria as limas estarem rompendo para baixo. A gente vê o range, as limas romperem aqui para movimentação de baixa, voltar aqui, perder essa primeira lima central, romper aqui para baixo, possivelmente retestaria para a continuação dessa movimentação de baixa, e aí a gente veria as duas limas apontando para baixo, e as duas já na cor laranja. Então a gente tem que ficar atento a esse cenáriozinho que pode vir a acontecer. A gente tem que eu aguardaria aqui pelas limas, momento de aguardar, esperar, ver o que é que elas, como é que elas vão se comportar, como é que o preço vai se comportar. Se ele vai ter que continuar demonstrando força, precisa romper essa zona aqui, para a gente acreditar que vai ter uma forte movimentação de alta novamente. Mas o que a gente está fazendo agora, indo em direção aqui dessa próxima lima no 113,232, é um suporte agora, já foi resistência, agora é um suporte. Se segurar, ótimo. Se perder, atenção, pode vir mais correção. Não é nenhum alarde, a gente não sairia dos padrões de alta que a gente tem no semanal, mas sim poderia ser boas oportunidades para a gente estar comprando Bitcoin e também as altcoins, a depender de como a dominância se comporte com essas movimentações. Se a gente baixar um pouco aqui o time frame por 12 horas, a gente vai ver a interação que o preço teve aqui com as limas. Né? Ali no gráfico diário, a gente viu que chegou no meio do caminho ali no range, mas no gráfico de 12 horas a gente teve aqui uma zona, né, a segunda lima central se viu como resistência muito importante aqui, e o preço não conseguiu passar, pelo menos até o momento. E se a gente baixar os time frames ainda mais, o que a gente vai poder ver aqui é que no 45 minutos a gente também tem essas divergências, esses padrões de baixa aqui. Então, enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo dos 115,400 aqui, pelo menos no 45 minutos, 30 minutos, é que a gente está vendo aqui dos 5 minutos até 1 hora a gente tem padrões de baixa aqui pelo indicador, pelas limas. Então vamos ficar atento a esse padrão. Para o preço voltar a ter movimentações de alta, ele precisa, né, sair desse padrão aqui, romper essas duas limas aí e tem que continuar demonstrando força. A gente também romperia ali aquela zona no gráfico de 12 horas no diário. Aí sim eu vejo mais possibilidade do preço retomar a movimentação de alta. Enquanto isso não acontecer, atenção, atenção, não invente, não vá fazer trade aqui nessa zona, aguarde, espere, tenha paciência. Então, vamos ver aqui agora o que a gente pode dar uma olhada no panorama, os panoramas gerais. Vamos ver aqui, trazendo as altcoins, dominância. Há um hackzinho para quem não sabe, quem usa o TradingView, às vezes a gente vê, né, o gráfico, a gente abre o gráfico, tá tudo assim embaralhado, né? Você coloca aqui o mouse em cima da coluna, aperta, clica aqui no A, e ele vai alinhar o gráfico, alinhar aqui todos os candles. Então é um hackzinho aí para quem não sabia aprender. Olha aí, pô, isso aqui é o gráfico de 12 horas, 12 horas, 12 horas, gráfico de 12 horas em todos os ativos aqui, né? Vamos ver como é que tá isso aqui. O que é que a gente tem? A gente tem movimentações, tem perspectivas diferentes, dependendo das altcoins, né? A gente tá vendo que a dominância do Bitcoin, deixa eu botar ela no diário aqui, segue em um padrão de baixa. Eu tinha mostrado esse padrão de baixa há muito tempo já. Tinha falado que a probabilidade é sempre essa, que o preço estica muito, se afasta das duas linhas centrais
e tende a voltar a procurar mais uma vez interação, se aproximar mais uma vez das linhas centrais para continuar a movimentação de baixa. Enquanto eles não romperem, a probabilidade é continuar essa movimentação de baixa. Que mesma coisa, os pullbacks não conseguem romper as limas coloridas, que são nesse caso aqui agora resistência, já foram suportes, agora são resistências. Então, nesse momento, agora a gente está vendo um pullbackzinho aqui, mas a dominância segue em padrão de baixa, ou seja, a probabilidade maior da dominância continuar caindo. Quem se beneficia disso são as altcoins. Mas e aí, como é que elas estão? Estão todas em padrão de alta? Elas estão prontas para se beneficiar dessa queda da dominância? Algumas sim, outras não. A Uni, a gente está vendo aqui no gráfico de 12 horas um padrão de baixa, e ela vem trabalhando aqui abaixo das duas linhas centrais, o que conota para a gente muito risco e perigo de continuação de movimentação de baixa. Já a Solana, não. Solanita vem em uma movimentação muito forte, vem ganhando força. Eu tinha avisado, inclusive, dessa possibilidade. Essa é a rotação clássica e natural do mercado. O que a gente, o que acontece normalmente? A gente vê primeiro o capital, né, quando inicia a out-season, a gente vê o capital migrando inicialmente para as alt para Ethereum. Depois que ele migra para o Ethereum, ele tende a ir para outras moedas mais fortes. Nesse caso agora é a Solana. Eu tinha comentado isso, que a próxima da vez poderia ser a Solana, que tem ali uma meia concorrência direta com o Ethereum, e a gente viu que o capital migrou bastante para o Ethereum, seria nada mais natural do que a gente ver rotação para a Solana, e o que, é que a gente está vendo agora acontecer. A gente viu que rompeu até uma estrutura baixista no price action, rompeu para cima, continua muito forte. E pelas lemas a gente segue que é um padrão de alta, né, no diário, diferente completamente do Bitcoin. Bitcoin a gente está vendo um padrão de divergência baixista, enquanto a Solana está aqui trabalhando em cima das duas lemas centrais, as duas brancas apontando para cima. A tabela aqui dando compra ainda, tem divergência baixista no curto prazo, tem sim, acompanhando a movimentação do Bitcoin. Então se a gente for ver aqui no 45 minutos, a gente está vendo uma divergência bem semelhante com o que a gente viu ali no Bitcoin, e enquanto o preço estiver trabalhando aqui abaixo dos 238,90, por 45 minutos, muito provável que o preço continue uma movimentação baixista aí. Alarde? Assustando? Não, nem um pouco. Isso aqui é talvez uma grande oportunidade para você que quer comprar a Solana, aproveitar essa correção aí, que nada mais do que natural as correções acontecerem dentro de tendências de alta, só que você tem que aproveitar para não se assustar e sim aproveitar, comprar mais nessas correções. Galera, é isso aí, o vídeo está ficando bem longo, espero que vocês que tenham ajudado aí essa análise. Na minha visão é o que eu vejo moedas aqui, algumas moedas estão mais fortes do que a outra, no caso Solana e Ethereum seguem ainda mais fortes do que a Uni. A ADA também está mais forte, trabalhando em cima do range aqui das duas lemas centrais no diário. Segue em padrão de alta aí a ADA Cardano, o Ethereum e a Solana no gráfico diário. Quem está na situação mais chatinha aqui é a Uni, dessas que a gente está analisando. Dominância, diário, segue em padrão de baixa, apesar de a gente estar vendo uma movimentação de alta aqui, no curtíssimo prazo também é natural a gente ver esses retornos, quando se afasta muito das lemas centrais, ele tende a voltar para depois continuar essa movimentação. Então é isso. Quando a gente vê essas pullbacks, né, dessa tendência de baixa dominância, as altcoins seguram um pouco, sofrem mais um pouco, mas quando ela voltar a cair, as altcoins tendem a aproveitar. Galera, espero que vocês tenham gostado da análise. Se você, né, não me segue, me siga para mais conteúdos como esse, análise com as lemas, o indicador que eu desenvolvi. Você só vai ver aqui, não tem nenhum outro analista usando as lemas para poder fazer análise e trazer análise para vocês. E se você quiser também ter esse setup, você pode. O link vai estar aqui embaixo, ó. Só clicar aqui no link, procurar a assinatura das lemas. E se você quiser também não souber nada sobre análise gráfica, quiser começar do zero, eu tenho um curso Meet. No curso Meet eu te dou 6 meses de bônus de acesso ao meu setup, as lemas, a tabela e ao indicador. Galera, é isso aí. Sem mais historinha, sem mais conversa. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo. Deixe seu like aí, pô, se me ajudar. Vamos fazer esse canal crescer, galera. Pô, tô me esforçando aqui porque eu quero ver esse canal estourando. Quero ver as línguas ficando conhecidas aí pelo Brasil e América Latina fora. Me ajude com essa missão. Tamo junto. Valeu, um abraço. É nóis.